Existe um ponto silencioso na vida em que uma pessoa começa a se perguntar, quase em segredo, por que, mesmo tentando agradar todo mundo, a sensação de vazio só aumenta. Em algum momento, isso deixa de ser apenas um comportamento social e passa a se tornar um padrão psicológico profundo, onde a aprovação externa começa a substituir a própria identidade. E é exatamente aqui que muitos entram em um ciclo perigoso. O medo de desagradar se torna maior do que a necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando alguém para de tentar atender expectativas de todos ao redor. Não se trata apenas de mudança de atitude, mas de uma reorganização interna que afeta relações, emoções e até a forma como a mente interpreta rejeição, pertencimento e valor pessoal. Muitas pessoas vivem anos presas nesse mecanismo sem perceber que estão emocionalmente esgotadas, desconectadas de si mesmas e dependentes de validação constante. A verdade é que agradar todo mundo cobra um preço alto demais. Desgaste mental, perda de autenticidade e relações que muitas vezes se sustentam mais por conveniência do que por conexão real. E quando essa busca para algo inesperado acontece, algumas relações se afastam, outras se fortalecem e a percepção de si mesmo começa a mudar de forma quase irreversível. Fique até o final, porque você vai entender não só os impactos psicológicos desse comportamento, mas também os sinais sutis que mostram quando ele está controlando suas decisões sem que você perceba. Antes de continuar, quero te fazer algo simples, e isso muda totalmente a forma como você vai acompanhar este vídeo. Comente uma única palavra que descreva seu estado agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, em paz ou qualquer outra que vier sem pensar muito. Só escreve. Enquanto isso, segue comigo, porque isso já muda a forma como você se conecta com o conteúdo. E se em algum momento você se reconhecer no que for dito aqui, deixe o like e se inscreva, porque isso ajuda a indicar que essa conversa precisa continuar até o final. Você começa achando que isso é só educação, só ser alguém fácil de lidar, só evitar desgaste. Mas, na prática, isso vai muito além disso. Tem um ponto curioso no comportamento humano. Ninguém acorda um dia decidido a viver para agradar todo mundo. E isso vai acontecendo em pequenos ajustes. Um tudo bem que você não sentia. Um sem problema que na verdade tinha problema sim. Um sorriso automático só para não parecer estranho. E quando você percebe, já virou um padrão. E o mais forte disso tudo é que, por fora, parece funcional. A pessoa continua trabalhando, estudando, convivendo, respondendo mensagens, marcando presença. Só que por dentro existe uma espécie de ruído constante, como se cada decisão tivesse que passar por uma aprovação invisível antes de existir de verdade. É aqui que muita gente se engana. Não é sobre ser bonzinho ou educado. É sobre medo de ruptura, medo de silêncio estranho, medo daquele segundo desconfortável em que alguém não concorda com você e você não sabe como lidar com isso. E isso vai moldando a identidade sem pedir permissão. Tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você passa tempo demais ajustando sua personalidade para caber no ambiente, você começa a perder a noção do que é natural em você e do que é só adaptação. É como se a mente criasse versões diferentes da mesma pessoa, dependendo de quem está na frente. Com um amigo, você fala de um jeito. No trabalho, muda o tom. Na família, se molda de outro jeito. E isso parece normal, até o dia em que você fica sozinho e percebe que não existe uma versão base clara. Só adaptações. E aí nasce uma sensação estranha, difícil de explicar. Você não está exatamente infeliz, mas também não está inteiro. Esse é o tipo de ponto que muita gente ignora porque não dói o suficiente para virar crise, mas incomoda o suficiente para nunca virar paz. E o mais interessante é que esse padrão não aparece do nada. Ele costuma vir de experiências repetidas onde discordar gerou desconforto, rejeição ou até pequenos conflitos que o cérebro decidiu evitar no futuro. Aos poucos, ele aprende: se eu me ajustar, eu fico seguro. Só que essa segurança cobra um preço silencioso, e é justamente quando essa cobrança começa a aparecer nas relações que tudo muda de direção. O problema é que esse padrão não fica parado. Ele começa a crescer de um jeito quase imperceptível até virar necessidade. No começo, você só evita conflito. Depois, começa a sentir um desconforto estranho quando alguém não está satisfeito com você. E, sem perceber, o seu cérebro começa a tratar a aprovação como uma espécie de termômetro de segurança. Se está tudo bem com os outros, você respira. Se alguém demonstra incômodo, algo dentro já trava. E isso muda completamente a forma como você se comporta no dia a dia.
Uma mensagem não respondida pode parecer maior do que realmente é. Um game seco numa conversa já soa como rejeição. Um simples silêncio vira um espaço cheio de interpretações. Não porque a realidade mudou, mas porque a mente começa a preencher os vazios com ameaça. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe. Agradar demais não é só sobre comportamento social, é sobre tentativa de controlar como você é percebido. Só que isso é impossível. E quanto mais a pessoa tenta controlar essa percepção, mais ansiedade ela cria. É como estar constantemente segurando uma versão de si mesmo no ar, tentando impedir que ela caia ou desagrade alguém. E isso cansa de um jeito diferente. Não é cansaço físico, é uma espécie de desgaste mental contínuo, como se sua atenção nunca pudesse relaxar de verdade. E aos poucos, isso cria um efeito curioso nas relações. Você começa a escolher palavras com cuidado demais. Começa a evitar opiniões que poderiam gerar qualquer tipo de reação. Começa a se adaptar antes mesmo de entender o que realmente pensa. E o mais silencioso de tudo, você começa a sentir que precisa ser aceitável o tempo todo, até nos momentos mais simples. Só que existe uma contradição aí. Quanto mais você tenta evitar desagrado, mais você se distancia de conexões reais. Porque conexão verdadeira não nasce de perfeição, nasce de presença. E presença exige autenticidade, não performance. O cérebro até tenta justificar esse comportamento como ser diplomático, ser tranquilo, evitar problemas. Mas por baixo disso, muitas vezes existe só um medo simples, o medo de ser mal interpretado e perder o lugar onde pertence. Só que esse medo cria um efeito colateral silencioso. Você começa a estar em muitos lugares, com muitas pessoas, mas com pouca sensação de pertencimento real. E é exatamente nesse ponto que o comportamento começa a mudar o tipo de relação que você atrai. E isso abre espaço para uma virada que quase ninguém espera. E quando esse padrão começa a se romper, o impacto não é pequeno. Na prática, o que acontece quando você para de tentar agradar todo mundo não é só uma mudança de atitude. É quase como se as relações ao seu redor passassem por um teste de realidade. Algumas pessoas continuam ali, mas mudam a forma de te enxergar. Outras simplesmente se afastam sem muito aviso. E tem aquelas que revelam algo que sempre esteve escondido. O vínculo só existia enquanto você se adaptava demais. Isso pode dar um choque no começo, porque a mente interpreta como perda. Mas, olhando com mais calma, é mais como uma filtragem natural das conexões. E aqui tem um detalhe que pega muita gente desprevenida. Quando você para de se moldar o tempo inteiro, você começa a incomodar pessoas que estavam acostumadas com a versão confortável de você. Não porque você ficou uma pessoa ruim, mas porque você deixou de ser previsível. E previsibilidade, em muitas relações, é o que mantém tudo funcionando sem esforço. Só que isso não é necessariamente profundidade. Em paralelo, algo interno começa a mudar também. No começo, vem um desconforto estranho, tipo um silêncio diferente depois de dizer não. Ou aquela sensação de que você está sendo mais observado. Mas, aos poucos, esse desconforto vira espaço mental. E esse espaço é o que começa a devolver algo que tinha sido perdido: clareza. Decisões ficam mais simples. Respostas deixam de ser automáticas. E aquela sensação de estar sempre devendo algo emocionalmente começa a diminuir. É como se a mente parasse de rodar em segundo plano, tentando prever reações de todo mundo. Só que o ponto mais interessante disso tudo não está no que sai, está no que aparece. Quando você para de viver ajustando sua personalidade para evitar rejeição, começa a surgir uma coisa que estava abafada há muito tempo: preferências reais, opiniões mais firmes, limites mais claros, até desconfortos que antes eram engolidos. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. Só que junto disso vem uma percepção importante e nem sempre confortável. Você não vai ser entendido por todo mundo o tempo inteiro. E isso não é falha, é normalidade social. O que muita gente descobre nesse processo é que tentar ser aceito por todos cria uma espécie de aceitação vazia. Funciona na superfície, mas não sustenta conexão verdadeira. E quando esse véu cai, você percebe algo que reorganiza tudo. Algumas pessoas gostam da sua presença, outras gostam da sua adaptação. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Só que esse entendimento abre outra camada ainda mais profunda, porque quando você começa a sustentar quem você é de verdade, sem tanto ajuste automático, surge uma pergunta inevitável sobre identidade, pertencimento e o tipo de vida que você vinha construindo até aqui.
Se esse vídeo fez sentido de alguma forma para você, deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão passando por esse mesmo tipo de confusão interna e nem percebem ainda. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre comportamento humano de um jeito direto, sem complicação, mostrando o que realmente acontece por trás das atitudes do dia a dia, nas relações, na solidão, na forma como você pensa e reage ao mundo. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser algo como relacionamentos, dependência emocional, solidão, personalidade, ansiedade social ou qualquer outro comportamento que você sente que precisa entender melhor. E se esse assunto te prendeu até aqui, tem um vídeo recomendado aqui na tela falando sobre padrões emocionais que controlam suas decisões sem você perceber e também uma playlist com outros vídeos desse mesmo estilo, que vai aprofundar ainda mais tudo isso que a gente começou hoje.